Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Para a gente terminar essa série de vídeos sobre estrutura de controle em Java, eu vou propor para vocês um desafio. O desafio vai utilizar uma estrutura de repetição condicional, né, um while ou um do while, e o objetivo dele é fazer um programa em Java que recebe números inteiros do teclado até que seja digitado o número zero. Em seguida, o programa deve mostrar a soma e a média dos números digitados sem que o zero seja incluído no cálculo, tá? Então, o zero ele é um critério de parada. Nós vamos precisar de uma variável só, inteira, que vai receber cada um dos números que vai ser entrados em números inteiros até que o zero seja entrado nessa variável. Quando essa variável for igual a zero, significa que a repetição deve parar, ou seja, é uma repetição não é uma repetição contada, né, que eu consigo prever a quantidade de vezes, é a pessoa que está usando o programa que vai decidir quantas vezes que vai repetir, né? Entrou com zero, o programa vai parar e vai mostrar a soma de todos os números que foram entrados e a média sem colocar o zero no cálculo, tá? Então eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora, dá uma pensadinha, tenta pensar, estruturar, tenta programar esse desafio antes de ver a solução que eu vou apresentar agora, tá bom? Então, pessoal, para a gente resolver esse desafio, já pré-preparei um programinha aqui, né? Coloquei aqui uma variável num inteira para a gente receber cada um dos números que vai ficar entrando, né? Uma variável soma, que também pode ser inteira, né? Porque se você somar inteiros, você vai ter um inteiro normal. E uma variável média, que ela tem que ser real, né? Pode ser float ou pode ser double. Lembrando que em Java a gente vai ter que talvez fazer aquela conversão, depois a gente chega lá, né? Mas vocês podem usar float ou pode usar double. Aí eu coloquei aqui já um cabeçalho, então é sempre bom você preparar um programinha assim e já até se você quiser testá-lo mesmo, né? Porque quando você faz isso, você garante que até aquele ponto ali você não tem nenhum problema no seu programa, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer, chama o javac, e aí você vê que já compilou, ele não vai fazer nada ainda, mas ele já executa, né? Então, até aqui a gente sabe que está tudo certo. Bom, eu imagino que a maioria de vocês deve ter pensado em resolver isso daqui com um do while. Então eu vou até fazer com um do while e a gente vê como é que vai ficando e vamos discutindo esse resultado, tá? Então repete até que o número zero seja entrado. Eu vou aqui fazer, opa, olha, já colocou aqui. E vou fazer, então eu sei que enquanto o número for a gente vai poder considerar números negativos ou números positivos, né? Não existe nenhuma questão no desafio dizendo que. Então, aqui vamos fazer. A gente vai poder considerar números diferentes de zero, tanto negativo quanto positivo. Lembrando que no Java, no Visual a gente usava o diferente assim, mas no Java o nosso diferente é assim. Então, enquanto o número for diferente de zero, isso aqui deve continuar. Então, considerando que a gente vá pensando assim numa lógica que você vai fazendo, vai pensando e vai fazendo, né? Então, recebe o número, e aí a gente vai fazer o system.out.print, vou pedir para entrar na frente, entre com um número inteiro. E aí eu posso inclusive avisar a pessoa que é zero para sair. Né? Isso é interessante. Ela sabe que vai digitar zero, aí vai parar de pedir. Então, in.next int para receber esse número. Então, aí soma esse número na... Nós temos duas variáveis, nós temos uma variável acumuladora, né, que é a que ela acumula nela mesma, então vou até colocar aqui variável acumuladora. Então é a que somos, então ela acumula, variáveis acumuladoras são essas variáveis que
acumulam nelas mesmas o valor, né? Então a gente não precisa usar vetores aqui ainda, a gente pode simplesmente ir jogando todos os valores inteiros na soma para que a gente armazene essa soma na medida que eles forem entrando. Aqui faltou também o contador, né? A gente vai precisar de um contador, tem acumulador e tem o contador. Conte, que vai contar quantas variáveis que foram entradas, né? Eu vou precisar saber disso. Então, contador conta quantos valores inteiros foram entrados. A gente vai precisar pegar esse contador para a gente fazer a média depois, né? Então, soma esse número na variável acumuladora. Então, o que é a variável acumuladora? Ela recebe ela mesma mais o número que foi digitado. Então, a gente já viu isso em programação 1. Quem não viu ainda, dá uma revisadinha lá. Depois eu vou contar, né? Conta esse número entrado. Então, o contador ele vai simplesmente fazer também. Ele mesmo acumula nele mesmo, ele também é um acumulador, mas é um acumulador especial, né? Ele acumula não o valor que vai entrar, ele acumula sempre mais um, mais dois, ele pode até pular, é que nem a gente usa no para, né? É um contador que vai pulando com o passo que a gente colocar. Nesse caso aqui, é uma variável que entrou com mais um, né? Então, eu imagino que a maioria de vocês deve ter pensado nisso aqui. Eu recebo o número, somo o número, conto o número, e depois, quando eu terminar de fazer isso daqui, calcula a média. Calcula a média dos números inteiros digitados. Então, eu faço a média, recebe, soma, dividido por conte, e aí eu vou mostrar, saída, mostra a soma e a média calculadas. Então, system.out.println, eu já vou até entrar aqui com barra N para poder pular linha para separar da entrada, né? Então, eu recebo o nome, somo o número, conto o número, recebo o número, somo o número, conto o número, calculo a média e depois mostro a soma dos números e aí eu jogo na soma. Se eu estou usando println, eu vou usar aqui com o maisinho, com soma, variável soma, e depois eu vou poder pegar esse daqui e fazer a mesma coisa para a média dos números média. Vamos ver como é que fica isso daqui então? Eu tô fazendo isso aqui porque eu imagino que a maioria de vocês pensou mais ou menos dessa forma aqui, tá? A gente ainda vai chegar lá na nossa versão final. Mas eu imagino que eu tô seguindo a sequência de pensamento natural, que geralmente a gente segue, né? Para poder resolver esse probleminha aqui. Ah, faltou alguma coisa. Ah, tá. O Java ele tem esse requerimento, tá, pessoal? Que você inicialize as variáveis. Porque assim, na verdade, se você, na primeira vez que você entra aqui na soma, que vai fazer essa conta, você soma o valor antigo de soma, se você não colocar nada nela, é lixo, é alguma coisa que estava na memória, você vai lá naquela caixinha que você chamou de soma, você não inicializou esse valor, então pode ser qualquer outra coisa. Na verdade, Java não permite que você some lixo na sua variável, então, porque é uma linguagem muito robusta. Outras linguagens, eu já tive problema com isso, a falta de inicialização de variáveis, elas podem causar erros tremendos no seu programa. Então é importantíssimo você fazer esse controle e Java já pede que você faça isso para que você nunca pegue uma caixinha que estava na memória, porque a memória nunca está vazia, né? Então se você pegou aquele pedacinho de memória para você usar no seu programa, chamou de soma, no momento em que você chama essa soma sem você fazer nenhuma inicialização, ela pegaria o que tivesse lá, mas Java não deixa você fazer isso. E é o que a gente chama de lixo. Pegaria lixo daquela caixinha que você não colocou nenhum valor. Então aqui a gente pode fazer direto aqui, não tem problema nenhum. Ou você pode fazer uma prática, eu poderia fazer aqui, né, fazer assim 0, ou uma prática melhor, mais clara, mais legível, né, de melhor qualidade de programação, é inicializar num setor, antes de começar o programa, você inicializa as variáveis que precisam ser inicializadas. Nesse caso aqui são as duas acumuladoras, né? Acumuladora e contadora, vamos chamar assim.
Então, eu faço a soma receber zero e o conte receber zero. Porque assim fica mais legal, tá? Fica mais legível, bem melhor programado. Então, vamos lá de novo. Compilei, vou dar aqui um clear para vocês aí a CLS, Java, repetição condicional 1. E aí, entre com o número inteiro e zero para sair. Então, 3, 2, 5, 6, 1. Posso entrar quantos eu quiser, inclusive negativos. Ó. E ele continua recebendo e no final ele mostraria a soma e a média dos números. Porém, eu não sei se vocês perceberam, vamos fazer um programa com um pouco menos de números aqui para a gente saber direitinho. Eu vou entrar aqui com 2, 3, 2 mais 3, 5, 4, para fazer 9. 2 mais 3, 5, com mais 4, 9. Então, a média seria 3, né? E aí eu entro com 0, e aí ela me dá uma média de 2. Que ainda tem o problema de conversão aqui ainda que a gente vai falar. Esse problema aqui, primeiro problema, a média não está sendo calculada corretamente, né? Segundo problema é aquela conversão que a gente falou da média ser um valor real, mas eu estou fazendo uma operação com inteiros e o Java transforma ela em inteiro, porque na verdade isso aqui nem seria ponto zero, né? Mesmo ele fazendo por 4, ele não deveria dar 2.0 exatos, né? Deveria ter um número decimal. Então esse é o primeiro problema da conversão, né? Então soma aqui, ó, soma é um valor inteiro, conte é um valor inteiro. Então ele faz a operação como se fosse uma operação inteira, sem colocar a parte decimal. E aí depois ele, como a média é real, ele vai lá e coloca um ponto zero. Então, para fazer isso, a gente pode resolver com uma conversão explícita. Então, vamos fazer aqui, eu faço essa conversão explícita, né, que eu digo para o compilador que eu quero que a operação, apesar de ela ser feita com inteiros, que ela me dê um resultado real. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, eu vou compilar de novo. Compilei, vou executar de novo. Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 0. Agora, ele deu a parte decimal. Então, ele fez, só que ele fez dividido por 4. Então, nós temos dois erros, eram dois erros de lógica, né? Um erro que era o de conversão e agora o erro que ele está colocando o zero na conta. E o zero não pode entrar na conta, né? Então, antes de mais nada, deixa eu colocar mais um barra-n aqui para finalizar com mais legalzinho. Eu quero que ele pule linha na hora de finalizar, para não ficar tão junto. Posso ter finalizado duas, beleza? E aí, como é que vocês resolveram isso daqui, né? A maioria de vocês pode ter pensado também em fazer uma gambiarrinha aqui, de fazer um if, né? E só contar o número se ele fosse diferente de zero. É uma gambiarrinha, porque eu estou adicionando mais uma estrutura de controle, né? No caso, uma condicional, seria alguma coisa assim, né? Eu imagino que a maioria de vocês tenha pensado, se chegou nesse ponto aqui, verificar se o número é diferente de zero, fazer o próprio controle aqui, que eu estaria fazendo na estrutura de repetição, também fazer com uma estrutura de reforçar, né, a mesma estrutura que eu tinha antes, para poder fazer. Isso aqui resolve, só que é uma gambiarra, o que a gente chama de gambiarra, né? Eu estou usando mais uma estrutura de controle dentro de com a mesma condição que eu já tenho aqui no final, sabendo que eu já tenho uma condição aqui no final que já determina isso. Então, na verdade, o nosso objetivo é aprender a utilizar a estrutura de controle com elegância, né? com fineza, com eficiência mesmo, né? Então, na verdade, eu não preciso usar mais uma estrutura de controle. Se eu reorganizar isso daqui e usar uma estrutura de controle diferente, eu vou resolver esse problema de uma forma bem mais elegante e mais eficiente. Então, vamos voltar aqui, e aí agora lembra que eu falei com vocês que a diferença entre o do while e o while é um usa o porteiro na frente da condição, não deixa passar logo de cara, ou se não atingir aquela condição mínima, e o outro é o vigilante que fica lá no fundo, a pessoa entra, mas o vigilante que vai verificar se a pessoa continua ou não no meu condomínio, né? Então, o do while é o vigilante. Ele tá deixando a pessoa entrar, passou pela portaria tranquilamente, e aí só vai continuar, né, se ela passar por aquela condição, né, lá do fundo, que lá no final ela vai verificar a condição e repete enquanto mantiver aquela condição verdadeira, né. Porém, a gente aqui vai precisar fazer um controle de entrada. Se vocês podem ver, se eu utilizar um while, vamos fazer assim, ó.
Eu vou colocar, eu não posso, agora eu tenho que tirar o ponto e vírgula, né, porque o while não vai ter. Na verdade, eu não poderia contar aquele número se ele for igual a zero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar essa entrada daqui, colocá-la para fora do while, do comando while. Eu recebo esse número fora e aí eu não deixo entrar aqui dentro a menos que seja diferente de zero. Então eu recebo uma vez e aí eu boto o porteiro para verificar. É zero? Não é zero. Então eu vou entrar. E aí quando ele garante que ele não é zero, aí eu somo esse número, porque ele não é zero. Eu conto esse número porque ele não é zero. E aí no final, para manter a sequência das verificações, eu faço uma nova leitura. Aí vocês podem perceber agora que eu sempre vou colocar um porteiro antes de fazer as contas de soma e de contabilização daquele número. Então, dessa forma, eu garanto que o número vai ser entrado, ele vai ser checado antes de ser somado e contado. E depois, olha só, quando eu faço essa nova leitura, quando ele volta aqui, ele volta no while, eu faço a verificação de novo. Então, eu estou sempre fazendo a verificação com o porteiro, ao invés do vigilante lá no fundo do condomínio. Ele está barrando logo de cara. Se eu entro com o número 5 aqui, ele verifica que não é zero. E aí ele vai e faz a soma dos 5, ele faz a contagem dos 5, e aí se eu entrar com 0 aqui, ele volta aqui e já de cara já barra na próxima entrada aqui, né? Então ele já barra na entrada para não somar o 0 e nem contar o 0. Então ele já vai direto para o nosso cálculo de média. Então perceba com essa diferença de organização, de utilização de uma estrutura condicional, de repetição condicional diferente, né? E a reorganização do nosso programa faz com que a gente resolva esse problema de forma muito mais elegante e eficiente. Então vamos lá de novo, ó. Vou compilar, limpar a tela, executar. E aí vocês podem perceber que eu coloquei repetição condicional 1, porque na verdade eu estou referindo a 1 com a while e a 2 com a do while. Então vamos lá, 2, 3 e 4, e aí eu uso o 0 para sair. E agora a soma está correta e a média dos números também está correta. Perceberam a diferença, pessoal? Então essa é uma forma da gente trabalhar com as nossas estruturas de controle de forma sábia, né? Com mais eficiência, sem usar gambiarras, porque a gente domina ela. Então é muito importante saber a diferença de um e de outro. Nesse caso aqui, o melhor recurso era utilizar o while, diferente do exercício do vídeo anterior, que era de utilizar o do while. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos então concluir esse grupo de videoaulas sobre estrutura de controle. Então, as estruturas de controle em Java são as mesmas do Visual G. Então, o que a gente aprendeu lá no Visual G, a semântica é a mesma, só que com outra sintaxe. A forma de escrever os comandos são diferentes. Então, a gente vai ter as chaves, lembrar de identar, comentar muito bem o final das chaves para não se perder. Nós temos o ponto e vírgula e temos algumas modificações além das palavras em inglês. As estruturas de controle não variam muito, né? Independente da linguagem de programação que a gente vai usar. A lógica de programação é a mesma. Por isso que a gente fala que dominar a programação, a lógica de programação é o mais importante. Porque uma vez que você domina a lógica de programação lá do Visual G, você transformar isso para uma outra linguagem não é uma tarefa tão difícil assim. Claro que você tem que aprender a sintaxe daquela linguagem, mas uma vez que você domina a lógica, a programação fica muito mais fácil. O mais difícil da programação é justamente dominar a lógica. E aí, isso aí, agora a gente só aplica aquela lógica na linguagem nova que é Java, né? Então, iremos utilizar a estrutura de controle para melhorar, obviamente, nossos programas orientados a objetos, unindo o paradigma procedural com o paradigma de orientação a objetos. Isso a gente vai ver nas próximas semanas aí. Vou passar para vocês uma videoaula sobre orientação a objetos, logo, tá? E aí, quando a gente vai usar a estrutura de controle na orientação a objetos, a gente junta as duas coisas. Nós temos o paradigma procedural, que é o que a gente tem visto até agora, que é o de procedimentos, né, de execução, do como fazer as coisas, a gente vai escrever a lógica do como fazer. No paradigma de orientação a objetos, vocês devem talvez ter visto um pouquinho naquela dinâmica das cartas, quem fez, que se não fez, pode dar uma estudada lá no material que está disponível no blog. Uma ideiazinha geral, no paradigma de orientação a objetos, a gente vai falar o que o programa faz, quais são os objetos que ele trata, e ele é mais próximo do mundo real e, portanto, é bem mais intuitivo, assim, eu penso. E aí a gente vai juntar as duas coisas, porque nos métodos, nas funções, nas classes, a gente vai ter o paradigma procedural, que é a aplicação da estrutura de controle dentro daquele programa, tá? Então a gente vai juntar as duas coisas.
Vou passar para vocês os exercícios online depois, vou passar para vocês o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Beijos, tchau!